Bom, então nesse módulo a gente vai ver a parte do inversamente proporcional. No módulo anterior vimos a divisão diretamente proporcional, vimos como fica extremamente simples usando a ferramenta. Nesse módulo aqui, vamos ver a divisão proporcional, quando ela é uma divisão inversa, ou seja, quando estivermos fazendo a divisão inversamente proporcional. Tranquilo? Como eu já disse, tem a diretamente, a inversamente e o conceito misto. Já vimos a direta, vamos ver a inversa e depois a gente vê o conceito misto. Bem na manha para você fixar, porque é matéria que tem aparecido em tudo que é concurso público, principalmente concurso público de nível médio, apesar que aparece também em nível superior, só que com um nome diferente, com um nome de regra de sociedade, que nós vamos ver também. Tranquilo? Bom, vamos lá para o seu slide. O slide que você tem aí, que é o nosso exemplo 2, divisão proporcional, perceba lá, agora está dizendo aqui, ó, que a divisão que nós vamos fazer, ó, é a divisão inversamente proporcional. Bom, divida, de novo, em duas partes, olha lá. Só que são duas partes agora inversamente proporcionais. Vamos para a lousa. O número que nós vamos dividir, 200. Ora, como você já leu esse exemplo, e é claro que já leu, né? O importante que você já tenha lido, para saber com mais facilidade do que eu estou falando, você deve ter percebido que ele é absolutamente igual, ou seja, absolutamente não, né? Ele é igual ao exemplo anterior do diretamente proporcional, exceto na parte que diz de que forma vai ser feita a divisão. Lá era diretamente proporcional e aqui é inversamente proporcional. Simbologia de inverso, Z do zorro com a patinha ali um pouco mais esticada, né? Então, vamos ver, vai dividir o número 200 também em duas partes, olha lá, parte A e parte B. Nesse caso aqui, a divisão vai ser feita, ó, inversamente proporcional. No outro era direto, aqui inversamente proporcional. Inversamente proporcional aos números 4 e 6. São os mesmos números do exemplo anterior para que a gente possa comparar. Tranquilo? Até aí, tudo igual, né? A ferramenta dessa daqui para a anterior, a única coisa que mudou foi a simbologia. E a simbologia aqui não interfere no seu cálculo, ela está ali apenas para lhe alertar, para alertar você que tipo de divisão que está sendo feita. Bom, na diretamente proporcional, o maior leva mais e o menor leva menos. Aqui vai ter que dar o resultado inverso. Vocês lembram que o anterior deu 80 e 120. Aqui vai ter que dar 120 e 80. Ora, então é só inverter. Faz o direto e inverte. Concordo. O jeito mais rápido de se fazer é utiliza a ferramenta do direto e inverte. Já está lá o resultado. Só que só tem um problema. Se forem 3 partes ou mais, vai inverter o que com o que? Então, eu concordo até para 2 partes. Você pode fazer o direto e inverter, já está lá o resultado do inverso. Bom, primeira providência aqui, após ter montado a ferramenta, no inversamente proporcional, é tratar os inversos. Inverso de 4 é 1/4. E inverso de 6, que é 1/6. Tranquilo? Então, o que é o inverso de um número? É um número elevado a menos 1, né? Por exemplo, 2/3 elevado a menos 1. Ou seja, o inverso de 2/3, 3/2. O de baixo vai para cima e o de cima vem para baixo. Lembrando que o 4 aqui traz subentendido o denominador 1 e o 6 traz subentendido o denominador 1. O inverso desses valores será 1/4, que o de baixo vai para cima, o de cima vem para baixo, e o inverso de 6 será 1/6. Pegando lá o exemplo do diretamente proporcional, como é que a gente chega no total de parcelas?
Adicionando a quantidade que cada um tem direito, cada parte tem direito em relação às parcelas. Um tem direito a 4, o segundo tem direito a 6, total de parcelas 10. Tranquilo? Aqui, o primeiro tem direito a quantas parcelas? 1/4. E o segundo tem direito a quantas parcelas, a parte B? 1/6. Para eu chegar no total de parcelas, eu tenho que fazer o quê? Adicionar também o que cada um tem direito. Bom, fica mais fácil adicionar número inteiro ou adicionar fração? Óbvio que é adicionar número inteiro. Apesar que essas frações aqui estão simplesinhas. Então, nós vamos ver uma gambiarra para transformar essas frações aqui e você passar a trabalhar com números inteiros. Tranquilo? Primeiro lugar, você faz o mínimo entre os denominadores. Então, o mínimo múltiplo comum ali entre 4 e 6. Tá fácil, é 12. Mas, se você não souber, vai lá e faz, né? Ferramentinha que nós já vimos. Dá 2, aqui dá 2 e aqui 3. 2 que dá 1 e depois 3 que dá 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Tranquilo? Então, o mínimo múltiplo entre 4 e 6 é 12. Não precisa ficar fazendo, né? Você sabe que o 12 é divisível lá pelo 4 e pelo 6. Aí eu divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, seja lá a fração que for. 12 dividido por 4 dá 3, vezes 1, 3. 12 dividido por 6 dá 2, vezes 1, 2. Tranquilo? Agora, se o exercício estiver perguntando qual a quantidade de parcelas que a parte A tem direito, não vai responder 3, não, porque não é, hein? Aqui é a GAMB, a não ser que o exercício diga, na GAMB do José, quantas parcelas? Claro que não vai falar nada disso, né? Então, ó, quantidade de parcelas que cada parte tem direito está aqui nessa coluna, e não aqui nessa coluna, que é a coluna da GAMB. Mas dá certo sempre? Claro que dá. Total de parcelas aqui, ó, 5. Primeiro tem direito a 3 parcelas para os nossos cálculos. Segundo tem direito a 2 parcelas para os nossos cálculos. Total de parcelas 5. Muito mais fácil adicionar aqui do que ficar adicionando fração. E imagina se você pega um exercício lá com 5 partes, tudo fração bicuda, né? Tudo fração ruim de trabalhar. Você transforma também em número inteiro equivalente e vai trabalhar com o número inteiro o tempo todo. Pega lá tudo que tem para dividir, divide pelo total de parcelas para encontrar o que mesmo? O valor de cada uma das parcelas. 200 dividido por 5, que vai dar 40, que é o tal do K, constante de proporcionalidade. Valor de cada uma das parcelas em que eu dividi o inteiro. Ora, se o valor de uma parcela é 40 e o primeiro aqui, para efeito de cálculos, tem direito a 3, vai levar 120, que era o que lá na diretamente proporcional o segundo levava. Se 40 é o valor de cada parcela e o segundo tem direito a 2, então 2 vezes 40, o segundo vai levar 80, que é o que lá na divisão diretamente proporcional a primeira parte é que levava. Então percebam que o inversamente proporcional, e é por isso que a matemática é linda, né? Sempre bate, vai dar como resultado exatamente o inverso da divisão diretamente proporcional. Lá nós temos parte A com 80 e parte B com 120. Aqui nós temos a parte A com 120 e a parte B com 80. Por isso que eu digo que até 2 partes é mais fácil fazer a direta e inverter. Mas tem que aprender como é que faz o inverso, para se no caso cair com 3 ou mais partes, você tem que saber fazer o cálculo. Tranquilão? Então, olha lá. Mais na frente, claro, vamos fazer exercícios sobre isso. Aqui é apenas um exemplo para que você reveja esses exemplos e para que você fixe como é que a ferramenta funciona. Pois a gente vai misturar isso tudo e ver como é que isso aparece dentro de prova. Tudo que tem para dividir, quantidade de partes em que vai dividir o inteiro,
simbologia de direto ou inverso, só para te basear qual o tipo de divisão, quantidade de parcelas que cada um tem direito. Trata os inversos, transforma em número inteiro, para facilitar o cálculo. E aí, daqui para frente, volta a ser a divisão diretamente proporcional, que nós já vimos na outra ferramenta. Divide tudo que tem para dividir pelo total de parcelas, para encontrar o valor de cada uma das parcelas. Se eu sei o valor de uma e sei o quantas parcelas cada parte tem direito, estou salvo, basta multiplicar uma coisa pela outra. Tranquilão? Próximo bloco a gente vê o conceito misto e dali para frente vamos fazer aí vários exercícios de fixação. Legal? Até lá e estudem!